noite nós vamos ler um versículo e vamos conversar um pouquinho a respeito do que Deus falou sobre esse versículo. Vou pedir para projetar Mateus 10, 37 a 39. Vocês conhecem muito bem essa passagem. Deixa eu ler aqui com vocês. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Próximo. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Aqui Jesus está falando com seus discípulos. Ele está despedindo os seus discípulos, ensinando algumas coisas, porque eles iriam para as aldeias circunvizinhas, numa primeira grande comissão, onde Jesus tinha determinado a eles que expulsassem demônios, que batizassem pessoas, que estivessem no meio do povo curando os enfermos. Então foi a primeira grande comissão que Jesus encaminhou aos seus discípulos. E ele estava nesta hora dando as instruções. Ele estava ensinando. Vocês podem ler o capítulo todo, é muito extenso, nós não vamos ler aqui. Mas ele dizia, ao entrar em uma aldeia, hajam dessa e dessa forma. Ao entrar em uma casa, hajam dessa e dessa forma. Ao fazerem isso, que seja assim e assim. Então ele estava dando instruções. Ele ia largar, vamos dizer assim, os discípulos, pela primeira vez sozinhos. E no meio do caminho, projeta de novo o versículo para mim. Ele dá essa instrução. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mas Jesus ainda estava no meio digamos assim, do seu ministério. Não tinha chego ainda o momento da cruz. Por que ele estava falando da cruz ali? Eu nasci em uma igreja católica, e o católico, não sei se vocês sabem, mas o filho do católico já nasce católico. Assim, nos primeiros dias já é batizado, para que já conte no rol de membros, e se caso morrer, já está encaminhado. Então, e aí você começa a dizer que você é católico. Mas você não escolheu, você não optou, né? Quando chega a idade de opção, aí você opta em uma mudança, aí você deixa de ser para eles quase que humano, né? Nossa, deixou de ser católico, virou crente. É uma coisa mais ou menos assim. Mas quando eu estava na igreja católica, eu me converti aos 15 anos. Quando eu estava na igreja católica, eu ouvia muito esse versículo de uma forma pejorativa. Era colocado assim: fulana, o marido bebe, que cruz ela carrega. O filho da outra lá é enfermo, que cruz pesada. Puxa, mas a mulher do ciclano, ela é adúltera, que cruz esse homem carrega. Colocavam a cruz como algo pejorativo, como algo doloroso, como uma praga, uma maldição. Mas que tinha que ser um karma, vamos dizer assim, que deveria ser carregado. Mas o que Jesus está falando aqui
é totalmente diferente. Ele está ensinando para os discípulos o que é a cruz, como ele via a cruz, o que era para ele a cruz. A cruz para Jesus era o objetivo da vinda dele. É o meu objetivo. Eu vim pela cruz. Eu estou aqui pela cruz. E aí ele diz: e se aquele que não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mais adiante, em Mateus 16, projeta para mim Mateus 16, 24. Mais adiante, numa outra circunstância, Jesus fala novamente, refrisa isso. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo para os discípulos e dizendo para nós que cada um de nós tem uma cruz. Cada um de nós, quando foi enviado dos céus, foi enviado com um propósito. Cruz é propósito. É um propósito de vida. Um propósito forte, abundante. Cruz não é um karma. Cruz não é algo que você tem que carregar penosamente. Mas cruz é um propósito. E Jesus disse isso. Ele disse: olha, eu, quando vim, eu vim com um propósito. O meu propósito era a cruz. E eu diria para vocês, sem sombra de dúvida, o maior propósito já existente sobre a face da terra. Porque a cruz de Jesus tocou toda a humanidade. Desde o primeiro que já existiu, até o último que vai existir. Nunca existirá um propósito maior do que a cruz de Cristo. Por mais que nós tenhamos grandes propósitos, jamais teremos alguém que tenha um propósito nem sequer semelhante ao de Jesus Cristo. Quando Jesus diz que o propósito da vida dele era a cruz, ele está nos incentivando a buscar qual é o nosso propósito de vida. Nós temos propósito como povo, como seres humanos, mas nós temos o nosso propósito individual. Salmo 139, nós não vamos projetar aqui, mas Salmo 139, ele discorre a maneira como Deus fez cada ser humano. Nós somos feitos individualmente. Nós não somos feitos em série. Nós não fomos feitos por uma máquina. Nós fomos pensados, cada um de nós. Nós fomos estudados por Deus. Nós fomos elaborados. E no Salmo 139 diz isso, que ele entreteceu os nossos ossos. Que ele nos teceu. Deus pensou em cada um de nós. É por isso que cada um de nós, olhe para a sua mão, né? Por isso que a sua mão é única. Só existe essa aqui na face da terra. Só existe essa impressão digital aqui. Porque você foi feito, desenhado, único, exclusivo. Só existe um timbre de voz. O seu. Não tem igual ao seu. Porque você foi estudado, você foi pensado, você foi projetado para fazer algo. E isso que você tem para fazer, outra pessoa pode fazer, mas jamais fará igual a você. Somente você fará o que você tem que fazer, da forma que deve ser feito. Porque você veio com esse propósito entranhado dentro de você. O seu DNA é único, só tem o teu DNA. E o seu talento é único. Seja lá o talento que você tenha,
é único. Então você veio, eu vim, nós viemos com um propósito único. E se nós não sabemos qual é o propósito da nossa existência, nós devemos buscar com afinco, nós devemos orar, nós devemos jejuar, porque é muito triste o ser humano passar pela face da terra só correndo atrás da comida e do pagamento das contas. É muito triste o ser humano caminhar por aqui sem saber para o que veio. Existem pessoas que já sabem o seu propósito de existência. Eu já posso ver até uns aqui. Eu vou tomar a liberdade, vou citar. A Meg. A Meg, ginecologista e obstetra. Há 37 anos. Ela faz um parto, ela tira o bebê e ela apresenta a Deus. Isso é um propósito de vida. Uma vida dedicada a honrar a Deus, já no nascimento de novas vidas. Jailson já sabe o propósito da vida dele. O Jailson é pescador de homens. Deus já mostrou, já deu um sonho para ele. Ele é pescador nas calçadas, nas ruas. Ele prega para os indigentes, para aqueles que não têm teto, para aqueles que não têm ninguém. Cadê o Cleverson, Suzane? Cadê o Cleverson? Saiu. O Cleverson saiu. Mas ele tem um propósito. Ele descobriu. Toda terça, todo sábado. Ah, está lá ele. Aquele lá é o Cleverson. Escutou de chamar? Espero que não tenha ido fumar um cigarrinho. Não? Mas o Cleverson, toda terça, todo sábado, ele está lá no Hospital do Rocio, fazendo visita em leitos hospitalares. É um propósito. Diogo não está aqui hoje, mas a Malu está, a esposa. O Diogo deixou o emprego dele, né? A mulher ficou aqui em Curitiba, ele se embrenhou no mato com 9 marmanjos, hoje está em 16, né? Meninos drogados. Ele parou de trabalhar, ele foi cuidar de quem não tem quem cuide. Meninos drogados, desfavorecidos, abandonados. Hoje está com 16 meninos e aí a gente está tentando achar lugar, porque ele que nem a gente. Ele ganhou o povo primeiro, sem ter onde pôr. Então a gente está buscando onde pôr esse povo agora. Pessoas que descobriram um propósito da sua existência. Cada um de nós tem um propósito. Nós precisamos descobrir. Não tem uma vida nesta terra que não tenha um propósito. E o propósito, eu digo para vocês, não é ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro. Quando você chegar diante de Deus, Deus não vai perguntar quanto dinheiro você ganhou aqui na terra. Quanto você cresceu, quanto você acumulou, meu filho. Ele vai te perguntar o que você fez com o teu propósito. O que você fez com o teu talento. Nosso propósito aqui não é só viver bem. Isso é uma garantia que Deus nos dá. Que quando entramos no propósito, nós estaremos bem. Ele garante que Ele cuida de nós. É uma garantia. Mas nós não devemos levar nossa vida toda no propósito de viver bem. Nosso propósito é maior. Se nós não temos ainda consciência do que para o que fomos chamados, nós devemos incessantemente orar. Ore em línguas. Feche seu quarto e ore. O rabaxeri amassou.
O diabo vai dizer assim: você não está entendendo nada que você está orando. Você olha para ele e diz assim: nem você, bobão. Isso aqui é só entre eu e Deus. Ore em línguas. Peça para Deus. Eu quero descobrir o propósito para o que eu fui enviado. Você não só nasceu, você foi enviado dos céus para algo. E sempre é algo que envolve abençoar outras pessoas. Um propósito se linka ao outro para que todos sejam abençoados. Não passe um dia a mais na face da terra sem saber para o que Deus te enviou. Qual é o propósito da sua existência? Ele está aí e ele não é pequeno. Eu sei que esta igreja foi gerada com um propósito. E Deus está delineando o propósito dessa igreja. Ele está fazendo. Não é nem o que nós pensamos como ministério, nem o que as pessoas pensaram quando vieram. Muitas até nem ficaram por conta disso. Por conta disso voltaram. Disseram: não, eu pensei que ia ser outra coisa. Esta igreja foi criada com um propósito. E é amar a Deus e amar pessoas. E essa linha está sendo delineada. Ontem nós tivemos aqui a capelania, que nos foi oferecida do nada, gratuitamente, para que fizéssemos o povo se capacitar para amar pessoas. Quem esteve no curso viu, do começo ao fim foi ensinado como amar pessoas. Deus fazendo. Deus delineando o propósito da igreja. Dia 1/7 estaremos lá em Catanduvas. Glória a Deus. Com um propósito: amar pessoas. Essa igreja já está sendo delineada para isso. Mas como seres humanos, se nós não focarmos o propósito de cada um, mas o propósito humano que Deus criou, agora sim, nós vamos ler aquele texto de Atos 17, isso. De um só fez ele todos os povos, de um só homem, de Adão, Deus fez todos os povos. Fez o brasileiro, fez o argentino, o chileno, o americano, o italiano, o alemão. De um homem só, Deus fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e também os lugares exatos que deveriam habitar. Então não fomos nós que escolhemos que o Brasil ia ser aqui, o brasileiro ia nascer aqui. Está aqui, Deus que escolheu. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Volte ao versículo anterior, por gentileza. Deus fez isso para que os homens o quê? O buscassem. Deus criou os povos, separou para que os homens simplesmente o buscassem. E talvez tateando, o tatear é do cego. Porque aqui ele está dizendo assim, tateando pudessem encontrá-lo. Embora ele não está longe, ele não quer se esconder de nós. Deus está perto. Deus está ao lado. Deus está em nós. Nós tateamos porque nós não enxergamos. E por isso tateamos. Não que ele esteja escondido. Nós não o vemos. Nós não o enxergamos.
E o versículo seguinte diz assim: pois esse é o sonho de Deus para cada um de nós. Este é o grande sonho de Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É isso que Deus quer, como propósito geral, não específico, mas como um propósito geral para cada um de nós. Aqui Paulo estava pregando em Atenas, um grande número de pessoas. E ele diz isso: o propósito de Deus em criar o homem, em separar o homem, é que o homem pudesse buscá-lo, para que existisse, para viver com ele. Esse é o sonho de Deus para cada um de nós. E às vezes a gente diz assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Quer nada. Não quer, não queremos. Porque se nós quiséssemos fazer a vontade de Deus, eis aí. Foi para isso que Ele nos criou, primeiramente. Para que nele vivêssemos. Viver em Deus não é viver em contendas. Não é viver em lutas e guerras. Para que nele nos movêssemos. Quantos dias nós nos movemos pela nossa carne, já ao acordar? Já pondo o sapato de manhã, planeja o mal, achando uma justificativa, dizendo: não, mas eu tenho direito. Mas planeja o mal. Nós não nos movemos em Deus, não pelo seu Espírito. E não existimos em Deus. Não o tempo todo. Em alguns minutos do dia. Talvez numa meditação. Mas eu sei que muita gente despende muito tempo com distração. O mundo hoje está tão propício a isso, né? Como que se diz? Não só as redes sociais, mas o entretenimento em geral. É muito tão melhor, né? É muito tão gostoso o entretenimento. Busca muito mais entretenimento do que Deus. Deus fica lá, o tempinho do meu devocional. Ali, eu dou para Ele. O resto do dia é meu. Isso é viver em Deus? Nós deveríamos ter um dia todo de devocional. De manhã à noite. Um dia todo glorificando a Ele. Um dia todo cuidando para que dos nossos lábios saiam coisas que Ele quer ouvir. Que Ele possa ouvir. Não tendo tantas ideias, mas buscando ideias dele. Já pensou se nós existíssemos realmente em Deus? Estivéssemos tão plugados, tão linkados, tão juntos dele, que o nosso pensamento seria o pensamento dele? Que o pensamento dele seria o nosso? Este é o sonho de Deus. Um segundo objetivo que Deus nos deu, um segundo propósito, em Gênesis, pode projetar. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Só este? Mais um? O que Deus nos deu aqui? Nos deu um domínio.
deu ao homem o domínio sobre toda a terra. Ele criou, pensou no homem, projetou o homem, deu domínio sobre o homem. E esse aqui seja um propósito que a gente cumpra automático. A gente já meio que nasce dominando. Só que domina de uma forma errada. Domina sem ter Deus no comando, sem ter Deus no controle. E o próximo diz, põe mais um. Eu dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. Quando Deus nos dá as sementes, Ele diz assim, vocês dão a continuidade. Assim como no versículo anterior, Ele diz, produzam, se reproduzam, passem adiante, povoem a terra. Mas quando Deus pensou nisso, a intenção de Deus é que o homem povoasse a terra, sabedor de quem ele era, o grande Criador. E deixando o domínio principal dele, primeiro em nós, para que depois nós influenciássemos. Inclusive nos nossos filhos. Porque somos feitura dele, imagem e semelhança. Nossos filhos são a descendência de Deus, imagem e semelhança de Deus. E nós devemos reproduzir. Assim como ele nos deu a semente para continuarmos o plantio das árvores, nos nossos filhos, nós deveríamos continuar o ensino, continuar a semeadura, continuar um plantio. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós nem sequer abrimos a Bíblia com nossos filhos. Nem sequer glorificamos a Deus. Passa-se a semana e, vou levar no culto, porque lá eles ensinam. Mas esse encargo é nosso. Tem alguns que vão dizer assim, não, mas Deus não me capacitou para ser pai. Eu não tenho a semente em mim. Ou a mulher não tem a forma. Eu digo que todos somos capazes de ser pai e mãe. Se nós temos braços para abraçar, boca para ensinar, para beijar, nós podemos ser pais. Tem alguns que declinam de um objetivo tão grande, de um propósito tão grande. Tem os filhos e não cuidam. Deixam esses filhos abandonados. E para esses Deus precisa que existam pais que estejam sedentos, desejosos de ter filhos, para que queiram adotar esses. Que não tiveram, o pai não quis, declinou desse objetivo tão grande de ser da paternidade. Então, se você ainda não teve filho, está tentando um filho, não consegue um filho, adote um filho. É a imagem e semelhança de Deus. É semente do Altíssimo, é DNA de Deus. E pode estar esperando pelos teus braços, esperando pela tua boca. Um terceiro objetivo que o homem também foi, digamos assim, colocado, determinado para que o homem pudesse se mover aqui na terra. Um grande propósito. Então já vimos dois, né? Cada um de nós tem um propósito individual, que cada um deve buscar, cada um deve perguntar a Deus sobre esse grande propósito que Ele colocou
que Ele já deixou dentro de nós e que nós estamos aqui para cumprir. Só nós podemos cumprir. Nós temos 3 grandes propósitos gerais como ser humano. O primeiro dele é o relacionamento com Deus. Nós acabamos de falar. Para existirmos nele. O segundo é nós darmos continuidade à raça humana. É darmos sequência na criação. Darmos continuidade na criação de Deus. Mas tem um terceiro que foi o Senhor Jesus quem nos deixou. Ele veio com este propósito também. E a cruz ajudou a fincar esse propósito, que é destruir as obras do diabo. Vamos ler 1 João 3, 8 a 10. Diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Se você tem o DNA de Deus, você não fica praticando pecado. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. E aqui no final do versículo ele diz isso. Tampouco quem não ama seu irmão não procede de Deus. Venha casar com o propósito dessa igreja. Mas olha só. Se o Senhor Jesus, se Ele se manifestou para destruir as obras do diabo, e Ele nos deu o poder para isso, Ele nos deixou encarregados de dar continuidade. Em Lucas 10, 19, projeta para mim, querido. Lucas 10, 19 diz: eu, Senhor Jesus dizendo, dei autoridade a vocês para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. E se Ele nos deu, para que Ele nos iria capacitar, nos dar essa autoridade, se não fosse para usarmos? Se não fosse para pisarmos realmente na cabeça do diabo? Temos visto alguns homens de Deus pisando com força. Temos orado por eles. Não precisamos citar os nomes, vocês sabem. Nós precisamos pisar na cabeça do inimigo. Também é um propósito de estarmos aqui. Muitas vezes nós negligenciamos isso. Nós achamos que isso não é para nós. Jailson, quando sai à noite lá, você não pisa na cabeça do diabo, filho? Pisa. Cada menino que o Diogo tira da rua, ele não está pisando na cabeça do diabo? Pisa. Nós precisamos saber que nós temos essa autoridade para usar. Não é para deixar guardado. Chega da igreja, fica paradinha, esperando que venham resolver os meus problemas, venham ouvir a minha queixa. Pelo amor de Deus, quando você chegar diante de Deus e Ele perguntar o que você fez com toda a instrumentalidade que Ele te deu, você não pode dizer que você ficou no banco da igreja chorando e resmungando, porque te magoaram. Deus vai dizer: ei, eu te dei propósito, eu salvei, eu capacitei, eu te enchi de autoridade, e você fica esperando dos outros o quê?
acho que já é tempo de nós começarmos a vestir os propósitos. Nesse texto, volta um pouquinho ali, o texto de 1 João. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Muitas vezes nós ouvimos que fomos liberados do pecado. O pecado não existe mais. Se não existisse, isso aqui foi depois que Jesus Cristo morreu, foi escrito. Foi depois da cruz. Se não existisse, não teria esse alerta aqui para nós. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E nós devemos continuar destruindo e não viver pecando. Próximo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e a semente de Deus é santa e é pura. E ela está em nós. Nós estamos aqui para destruir as obras do diabo. Essa também é uma cruz. O que eu quero hoje é suplicar. Não há mais tempo, igreja. Jesus está voltando. Toma tua cruz. Pega o teu propósito. Põe nos ombros. Se torne digno de se dizer discípulo. E faça algo para o que você foi chamado, para o que você foi capacitado, para o que você foi empoderado. Pare, igreja, de resmungos, de espera, de lamentos. Jesus está às portas. O grande rei está voltando. Prepare o caminho do Senhor. Isso é que nós devemos fazer como igreja. Isso é o propósito desta igreja. Preparar o caminho. Ele vem. Ele chamou para que nós preparássemos o caminho. Se nós não prepararmos, outra igreja será levantada. Outra igreja vai preparar. Mas nós vamos perder a oportunidade de preparar. Ele vem e Ele está às portas. Tome a tua cruz. Tome o teu propósito. Se ainda não o sabes, tem 3 grandes propósitos que você pode seguir até lá. Tenha intimidade com Deus profunda. Profunda. Governe a terra. Governe a terra. Entre no governo da terra. No governo da sua casa. No governo da sua família. E destrua as obras do diabo. Enquanto você não descobre o propósito específico, você já tem bastante coisa para fazer. Nós temos bastante coisa para fazer. Mas como nós devemos orar? Como igreja, nós estamos juntos, unidos, para termos tempo de oração, para termos tempo de busca. Nós vamos fazer isso hoje.